Vocês têm ainda? que era Não, Goiuém, da fala dele, o que ele lembra. que chamava Reiuno, Lembra né? gravar? É. E São Carlos. Eram os dois mais importantes. Goiuém tinha muita madeira. Muita madeira. Principalmente madeira serrada. Isso, o Toso. Toso. O Toso vive ainda. Sim. O Toso, o Zandavale, Os Andavalli. aquela cooperativa, te lembra? É. Aqui tinha aqui tinha um grande exportador que era o Zimmermann. Zimmer. Fredolino Zimmer. É Zimmer ou Zimmermann? Sim, né? Fredolino? Fredolino. Não está vivo. Era nosso vizinho. Ele não... Aqui, ali é a parte Anchieta e no outro lado é a avenida. Mas não está vivo. Não, vai faleceu. Que o Zimmer, aquela família A faleceu. senhora não quer sentar aqui, Eu se não tenho lembra um alguma coisa, pai, a senhora né? quiser ajudar Padre. a falar, É. por favor. Ele era Eu forte. queria Hã? Ele era forte. vou ver depois. Ele Depois, estava em... acho que eu ajudo a senhora. Já sentar mais perto aqui, se ele não lembrar Seu alguma coisa, a Xereto, senhora quiser lá. ajudar a falar, por Me favor. diz uma coisa, o seu Adalberto. O porto de São Carlos, onde é que ficava? Para baixo da ponte, onde lá naquela época tinha uma barca No lugar da ponte. que fazia a travessia do rio Chapecó. E para baixo da barca, então, ficava o porto, onde reunia as balsas. Não, para cima e para baixo. Tudo ali. É. Montava as balsas ali. Montava. Vamos dizer assim, que tipo de balsa descia mais daqui? Era serrada ou tora? Em Tora. Tora. É. Serrada era menos. Serrada era menos, tinha pouca gente que serrava. Tinha os perfiés, tinha serraria em Pinhalzinho. Faziam Tudo aqui. embalsava aqui. E o meu pai era, eu acho que empregado, mas ele era mais que empregado, era um homem muito distinto. Aqui até Pinhazinho, tinha o pessoal pedir conselho para ele. As coisas que não tinha nada. E daqui então a barca ia para São Paulo. São Borja. Tá. O senhor saía daqui? Saía para aqui. Quantos dias? Né? Quantos dias? Levava 8 dias. 8. 9, todo dia. 8, 9 dias. É. O senhor chegou aí a Uruguaiana ou ficava sempre em São Borja? Não, que São Borja tinha outra empresa que ele levava a Uruguaiana, Ah, outra empresa. a Para do Quaraí, né? Isso, claro, claro. É. De lá ele ia para a Argentina, para o Uruguai. Mas o exportava. senhor era balseiro, não era dono de madeira, não, né? Não. O senhor ganhava para levar. E quem era o prático da tua época? Olha, prático. Praticamente não tinha ninguém. Não. Todo mundo tinha experiência. Tinha o Teobaldo Areia, ele entrou em 28, pode ser. Depois tinha o que chamava Boita. tinha um em Pinhalzinho, um tal de Fogaça, e tinha o Chico Matos, Chico Matos. Tudo era balseiro. né? Tudo balseiro. É. Ia em Mas cima da aqueles balsa. eles já se praticavam em prático, Ah, já eram práticos. mas não entendia nada. É dinheiro, Yeah. Mas tinha que ter prático junto, né? né? Tinha que ter os práticos para saber orientar. pra Mas cá. cada balsa tinha o seu prato. Tinha o seu prático. O senhor não era prático. Né? O senhor não era prático. Eu nunca fui prático, mas mandei balsa. Mandou base.
Já mandei prático tomar banho. Tomar banho lá no rio ou tomar banho? Hã? Tomar banho no rio ou você mandar? Não ter solteiro. Tem que bater de solteira. Uma vez nós fechamos com um prático tal de Poita. Chegamos então nas Três Bocas, tinha que ser Horácio. Não sabe onde nós estamos? Que a gente, pela fúria da água, que fechava de serração, pela fúria da água a gente sabia onde estava. Esse é o parque, eu não escuto. Então vai tomar banho, filha da puta. Eu digo, nós estamos nas Três Bocas. E ele nem estava aí. Nem estava aí, recebendo dinheiro. Três Bocas era um lugar muito perigoso. Hã? Era um lugar muito perigoso. Não, perigoso. Todo lugar, se a gente não cuidava, era perigoso. Por que chamava Três Bocas? Hã? Por que chamava Três Bocas? Era três, Corredeiras. não, três lajados que entravam. Ah, Três riozinhos, né? que entrava. Um no lado do outro. Entrava no Paraguai, no Uruguai. Tudo entrava. Então era três coisas. E aquilo tinha um barulho da água. E a gente sabia onde estava. Pelo barulho d'água você sabia onde é que estava. De dia é mais fácil, né? Hã? De dia era mais fácil, mas de noite. De dia era mais fácil porque enxergava, né? Mas de noite tinha que ser pelo barulho. Mas só barulho. Isso fechava de observação, aí trabalho certo. não enxergava nada. Controlava pela uma bússola, Tinha uma bússola uma bússola. na barca. Se a gente sabia onde estava, se tu vai para o norte, mais para o Engraçado que ninguém falou da bússola até hoje. ninguém. Não, a Barça tinha uma bússola. Não, a gente tinha. Sim. E ela orientava vocês. Eu tinha saído, nem olhei se o cara estava aí. Ninguém me falou isso aí. E o tal do Yucumã era uma coisa perigosa mesmo. Perigoso, todo lugar era. Eu quebrei uma vez no salto lá. Quebrou a balsa. A barca. Deixei lá no Serantim 27 vigas. Promissa, né? Ah, sim, ele estava bem chucro, não queria. 27. É. Mas conquistei de novo. Depois, quando abaixou o rio, eu fui para colônia militar, como se chama aqui hoje. Sim, é. Só que Como nós se chama aquele procuramos os lugar fotos que hoje? ele lembrou que foram emprestadas. É a colônia militar, E ela onde Dom Pedro queria fazer a capital do Brasil. É. E aí o senhor juntou de novo as bandeiras? Perdi um pau. O resto consegui tudo. Montou a balsa de novo? Não, aquilo vendi com um ceradeiro lá Mas fique à vontade. Né? na colônia mesmo. Sim, eu acho A madeira que descia, senhor Adalberto. Filha mais velha. Bom, vai nessa. A madeira que descia era sua? As toras eram suas? Não, era do irmão dela. Mas além de levar balsa de particulares, de proprietários de terra, tinha também as balsas de exportadores, não tinha? Aquilo tudo é exportação. Sim, mas tinha, por exemplo, um determinado proprietário derrubava o mato, fazia as toras, botava no rio e levava. É. Não precisava ser empresa, podia ser colono, podia ser agricultor, proprietário de terra. Não, isso tem que ser empresário. Ah, aqui ele tem empresa.
Era o Albino Schemberger, o irmão da mãe. Ele foi prefeito aqui. Ele que tinha essa empresa. Pai, Tá, mas quem era o proprietário dessa? dessa empresa era ele, Albino Schemberger. O pai dela. Primeiro, Não, o pai. irmão. Primeiro era o Ele pai. tinha uma empresa de exportação. A terra, ele tocou adiante. Ele comprava as madeiras dos colonos, levava para o rio e fazia a balsa. É, É isso? eu acho que era isso, né, pai? Pai, o tio Albino que comprava as madeiras e vendia. Pai, tem documento? Pai, tem um documento aí? Ele quer copiar o nome. O Albino? Teu? Meu? É. Ele é Depois a gente bastante preenche. surdo, né? Depois a gente preenche. Sim. E muita balsa no rio. Né? Muita balsa no rio. Ah, isso enchia de balsa. Era tudo mato por aqui. Eu fiz 23 viagens. 23. Sempre saiu de São Carlos. Tá Lá lá? dentro da caixa. Esse é o Dalberto. Sempre saiu daqui. É. Me conta a volta. Como é que vocês voltaram? De caminhão. Carregava a lancha lá e trazia de caminhão. Lá de São Bosco. É. Ah, vocês já E eram lá lá. tinha uma rampa para longe dentro do rio, Ah, então vocês de já. concreto, e a gente podia Então vocês já entrava tinham. com o reboque lá, Pegar a lancha. carregava a lancha, puxava de espia para fora, para encatar no caminhão. Ah, vocês já tinham então lancha que levava as balsas. É. E quando chegavam lá no Yucumã, nos lugares, a balsa não descia, daí ela era tirada por fora, como é que era? Não, nós quase sempre ia puxando. E era perigoso puxar. Mas assim, muita gente quebrou, que largava a balsa, ia de lancha por fora e depois lá embaixo pegava. Então o salto era o seguinte, ele tem um prete no lado argentino, isso tem uns 1000 metros, não dá 1000 metros, 500 metros, que a água cai, vem da Argentina e cai aqui, cai dentro do leito do rio. Era ali que descia. É. Ali. E quando a gente saía puxando, e já controlava, e lá no lado da Argentina tem um Pedrão, e lá todo mundo quase quebrava. Pedra Brúgara? Era chamada Pedra Brúgara? Não, Pedrão? isso era uma laje. Mesmo. Olha ali nessa Me diz uma coisa, senhor Adalberto. É verdade que na beira do rio tinha gente esperando que a balsa quebrasse para eles roubassem madeira? Isso tinha muito, mais no lado da Argentina. E quem entrava lá, tu não pegava mais. Eram os piratas do rio? Fosse por lá da Argentina, não pegava mais. Não, Tanto tora quanto cerrado. tudo. Eles pegavam e consumiam. Mas isso era difícil de acontecer também, né? Depois lá para baixo o salto tinha lugares perigosos também. Santa Maria, lá tinha dois Pedrão Quero ver contar para tu. na terra, era No rio. no rio, Meu chapéu. e tu tinha que passar lá no meio. E saber que tinha uma quantidade de água muito grande, né? Não, aqui
geralmente 3 metros acima do nível. Tem que Bem ser. alto. Depois lá para baixo tinha Santo Isidro. Santo Isidro. Santo Isidro era um ressojo, que às vezes afundava um pedaço da balsa. Um ressojo. Um ressojo, tão forte. Um redemoinhão assim. É. Redemoinho se chama muito, mas a gente trata Chamava de de ressojo. né? ressojo. Lá em Santo Isidro. É. Era para baixo de Santa Maria. Depois lá para baixo era a água mais mansa. Água mansa. Mas quebrava, nas ilhas às vezes. Se perdia na serração e Ia para a ilha. trepava na ilha. Ou nas margens do lado. Hã? Do lado das margens. Então aí, por isso a importância do cara prático, que conhecia bem o rio, né? E conhecer o rio e conhecer a temperatura da água. Porque lá tu não enxergava nada na tua frente. Isso era só. Junto com a enchente vinha a serração também, né? Tinha de saber onde estava. E quantos quilômetros o senhor imagina que dá de São Carlos até São Borja pelo rio? O pessoal nunca falou isso? Nunca. Você levava 7, 8 dias conforme, né? Hã? Levava 7, 8 dias. 7 dias custou 8, 9. 8 ou 9. Aqui, ó. Mas não se imaginava quantos quilômetros dava pelo rio, né? Não. Você tem a distância. A gente podia fazer cálculo hoje. Né? Hoje o rio mudou bastante. Mas naquele tempo era mais difícil fazer esse cálculo. E ficou alguma vez no rio por falta d'água ou ficou esperando a enchente com a balsa? Uma vez foi em Mauá, Ficaram parados lá, e parar, faltou água. faltou água. E não ficamos muito tempo, 8 dias. Parado. Aí deu chuva e o rio cresceu Você foi. para Mauá. seguir viagem. Ele quer viver até 92. E o que levavam? O que levavam Mais velha dele, né? na balsa? O que levavam na balsa? Para comer, para E tem o rancho o rancho, completo. né? Completo. E a gente fazia uma caixa De madeira, de madeira, Com enchia terra. de terra. E era, uma cobertinha em cima. era um fogão. E do outro lado, um pouco ali, fazia o rancho para dormir, para guardar a roupa. Tinha a coberta para o fogão e tinha para dormir. Sim. Uma meia Uma meia de tábua de tábua, né? para dormir. E Porque quando chover e tudo, que não. Quando vendia a balsa, vendia o fogão, a coberta e tudo. Aquilo tem tudo e a gente embora. Menos os mantimentos, né? É. Que sobrasse. Pescavam muito ou não? Hã? Pescavam. Não dava tempo Não para dava pescar. tempo. E tinha, ao lado do rio, na beira do rio, tinha alguns pontos onde vocês paravam para comprar mantimentos, bebida. Tinha, a gente comprava muito no lado argentino. Tinha os pontos certos para comprar. Pão e essas coisas a gente comprava na viagem. Do lado da Argentina mais. Pegava um trecho bom que não precisava lancha, ia para a costa, comprava e A lancha, né? Uma lancha ou duas, cada Hã? barco? nós às vezes tinha 2, mas era uma lancha. Como é que chamava? As madeiras eram amarradas com cipó. Antigamente, Bastante. bem antigamente É. era com cipó. Depois ficou arame, né? Hã? Depois veio o arame, né? Depois entrou o arame. É. E como é que era chamada cada parte da balsa? Como é que era chamada? Pelotão. Pelotão. E a média de quantos Você pelotão? fazia uns pelotão, por exemplo, de 12 vigas, 12 vigas, 12 toras. 12 pau. Pau. Aí vai espichando.
12. Depois botava mais um para trás de 12. Mas, não, nós tínhamos balsa de 700 pau. Isso não... Mas que distância dava? Né? Que tamanho dava? 700 pau. 700 pau. 12 fazia o pelotão. Fazia pelotão e atava tudo junto. Mas botava um pelotão ao lado Ia do pro outro? mato pegar um pau assim, fazia tá. Como é que chamava esse pau? Né? Lata? Lata. Ah, viu como eu sei. Tá, me diz uma coisa então. 12 pau faziam pelotão. E depois botava outro pelotão do lado ou para trás? Do lado e para frente. Quantos pelotão botava na largura da balsa? Assim? Isso a gente botava, depende da madeira, né? Fazia um 4? 15, 15? por aí. Né? E a madeira que mais levava era cedro, Certo. porque ela boiava, né? Cedro, louro e cabriúva. Só que a gabriúva e o louro afundavam, né? Afundava. Depois a gente atava no meio do No cedro. meio do cedro. Descascado o cedro. Tirava toda a casca. Tudo descascado. E vocês em cima da balsa ficavam pisando nas toras ou botavam tábua, faziam soalhado? No lado do rancho fazia o soalho de tábua, o resto tudo. Podia cair dentro com o pé? A gente caía de vez em quando, De vez em quando. Quebrava, machucava o pé. tomava banho sem querer. E era muito pesada, né? Hã? 900 toras, é pesada, né, tio? Mas valia a pena, né? Hã? Valia a pena levar bastante, né? Porque a enchente Levava não é... mais que levava, melhor. A enchente era poucas vezes, né? Hã? A enchente era poucas vezes, né? Lá fora. Serrada era que vinha muito do Coioém. Sim, de Chapecó. E os palpontes, aqueles. Lá tinha muita gente grande. Tá, me diz uma coisa, foi um bom trabalho? O senhor ganhou dinheiro com isso? Vem. Mais ou menos? Vem. Hã? Vem. Pouco, né? Pouco. Era muito trabalhoso, né? Mas pagava em dia. Pelo Vem alto, serviço, vem. a gente tinha que ganhar 3 vezes mais. Pelo serviço que dava. É. Pelo perigo que era, pelo risco de vida, né? O maior perigo era isso. Mas aquilo estava um vício. Era uma aventura. Um vício, quando chovia, a gente já não dormia para viajar. O senhor era um viciado em balsa, então? O meu pai também, Vem. ele era parceiro, dirigia tudo, né? Vem, Elf. E tudo assim, mas tratava tudo nas mãos dele. E ele Então sabia quer tudo. construir agora um museu. Queremos construir um Depois museu que dos não Brasil. tem mais nenhum parceiro. Tem que buscar essa história, né? Hã? Buscar essa história. E Pena nós que estamos correndo atrás de quem ainda pode contar essa história. Porque uma coisa é eu escrever, outra coisa é o senhor falar. Uma coisa é eu escrever, outra coisa é o senhor falar. O senhor viveu, o senhor atravessou a noite em cima das balsas, não é verdade? O senhor se lembra de um caso muito interessante dessa sua viagem? De alguma façanha, o que aconteceu que o senhor não esquece nunca mais? O senhor não lembra um fato pitoresco? Que o senhor nunca mais esqueceu? Se alguém perguntasse, senhor Adalberto, conta um caos dos balseiros, o senhor contaria? Não tem? Não. Nenhum que marcou sua vida assim? Eu desgostei. Como assim? Desgostei de falar em balsa. Ah, desgostou.
Foi uma... Quem viveu aquilo e virou em nada também. É Foi sofrido, então. Porque às vezes a gente saía daqui, não se sabia a hora que chegava, não sabia. não sabia a hora que o dia que Vou quebrar, voltava. vou morrer. Que cachaça, hein? Hã? Que cachaça braba, que vício, né? Diz que quando chegava enchente, tinha vontade de ir, né? Estava à vontade. E daí já tinha que estar preparado as coisas para o rancho. Então, quando nós éramos filhotas, assim, e fazíamos aqui, não era? Mas vivia em casa com a família, né? Filhos crescendo. E daí. E às vezes passavam 2, 3 dias molhados, sem trocar roupa. Não, a gente levava a roupa. Sim, mas se chovia. Hã? Chovia durante a viagem, A gente usava a capa. se protegia um pouco. Depois as enchentes estavam no inverno. Frio. Frio. Que a gente passava de frio. E chegava a enchente e tu não podia deixar de ir. Não escolhia, né? E não eram muitos os barceiros também, né? Não eram muitos, né? Não tinha bastante naquela época. O mais era foi o rei. Aqui tinha poucos. E o velho de cima, o madeireiro, O pai da Terezinha. e tinha uma árvore Zimmer? que era Zimmer. em Sempre Araçá. mora lá em Pepino. nossa vizinha. Então, mas ele cerava, levava 200, 300 quilos e essa aí. Fazia Era lá. por aí. Ah, era só isso. É, Ele era sócio da cooperativa lá em Chapecó, é. o Zimmer. Hoje eu acho que os netos dele são sócios ainda. Não sei hoje. Não era Zimmermann, era Zimmer. Zimmer. Ninguém na família é vivo, não. Tem a esposa do Fridolino, né? Já é nora desse Zimmer que o pai fala. Porque São Carlos foi um dos portos mais importantes da época das balsas. Mas o meu avô, ele foi pesquisar, foi conhecer isso na Argentina. Ele que trouxe isso para cá. Quem é? O Nicolau Schemberg. Tá aqui? Sim. Meu pai. Ah, tá. Ele era um estudioso, então. Ele foi porque ele era dono presidente da cooperativa. Eles trouxeram a cooperativa para cá, Pra aqui? para São Carlos. Extensão de lá? Ou fundaram? Não sei, eles fundaram, eu acho, porque essa parte da história, quem sabe, é a mãe do Bernardo, não sei se conhece, a Jussara Bairi. O que ele é? A Jussara escreveu um livro sobre a colonização. Ela Sim. trabalha na Sim, sim. E ele é o Bernardo. A mãe Alfred. dele que deve saber mais. Ela contou essa história, como eles comemoraram quando eles vieram com a notícia que iam abrir a cooperativa. Aqui. Ah, eu conheço o Bernardo, ele era Fátima. Sim, aham. Ele é meu primo. As mães são irmãs. Ah, viu. O Bernardo. E me diz uma coisa, quem é ainda, além do Alberto, quem é balseiro aqui em São Carlos? Pai, quem ia mais junto com você? Quem mais que fazia isso? Não, tem os Coitas e os Matos. São daqui? E é muita gente. Mas não tem mais aqui vivos hoje. Nenhum deles é vivo. Alguns deles moram em São Carlos ainda? Tem o Matos que mora nas pratas. E ele foi balseiro? Foi.
Como é o nome dele ainda? O Dolo? Hein? Dolo. Dolo Matos. Mora aqui na Mas na é um praia. outro E nome. ele muitas vezes Ele atava tem que ter um asfalto. nome, Ia certo. junto. Vem, ó. Pois é, e esse ano? O que acontecia durante esse Vem ano? aqui, vem. Pois em 45 eles perderam tudo. Os parceiros, os proprietários. Por quê? Que 3 anos não teve enchente. Aí tem uma enchente que aconteceu Eles montavam as balsas no rio esperando enchente. É, Ficou 3 anos sem enchente. Aí apodreceu quando veio o rio, quando veio a enchente, levou tudo. Diz que a gente podia atravessar o rio em cima das balsas. madeira, tanta madeira. Meu Deus do céu. E quando tinha enchente, o senhor, não sei se está interessado, Sim, foi pra... a gente também se preocupou, toda a família, né? E os secretários, o pai vai tão longe e a mãe incentivava ainda, certo? Né? Ela ficava nervosa, não dormia 2 semanas, esperar a primeira notícia. Não. Daí que ela deitava e dormia. E trabalhava essa mulher. Tinha uma chácara, ela plantava e tinha as afasteiras de casa, tinha uma tribo para plantar. O colono derrubava a madeira e vocês iam buscar. Eu era capataz. E trazia essas madeiras com quê? Com junta de boi? Hã? Trazia essas madeiras com carretão, junta de boi? Isso tinha 3 juntas de boi para arrastar. Estaleirar e lá carregava no caminhão. Primeiro, Trazia com o caminhão até aí, É. até o rio. ó, eu vou contar agora o que eu fiz. Primeiro tinha os empregados que iam no mato, era mato, não era capoeira só, era tudo mato, até pinhazinha, assim. Ele era contratado e escolher as madeiras. Mas de quem eram essas madeiras? Dos colonos? Eu não sei, porque a gente era criança, né? Não ficava. Hein, senhor Adalberto? Essas madeiras que buscavam para o estaleiro do rio, pertenciam aos colonos? Eram compradas dos colonos? Os que eram donos das Comprar é terras? dos colonos. Vocês iam Tinha lá? gente naquela época, tinha 80 colônias, a gente comprava o cedro e o louro Ia lá escolher? e derrubava. Derrubava e trazia. Carregava e pagava a eles Tá certo. Cedro, por pau. por pau. Tinha dinheiro. Então eu entendi a história. Então ele era, na verdade, um funcionário da Berti, capataz de uma tropa, de uma turma, que ia fazer a derrubada, traziam até o rio, de caminhão, né? Lá tinha os boi que traziam até o caminhão, do caminhão trazia até o rio, e aí montava as balsas. Então, em cedro. E essa Como é que era o madeira nome ficava do lá, cipó? aquilo que Vai em pé, Guaipê. Cipó Guaipê. se for vai em pé. Isso crescia em cima do mato e ia para lá, cortava lá e estava de 20, 30 metros um cipó. E aquilo não apodrecia tão fácil. Mas é tanto. Mas imagina 3 anos no rio, apodrece, né? Apodrece, mas a casca não apodrece o miolo por dentro. É engraçado que não se atentaram que ficar tanto tempo no rio assim apodrecia. Quando veio a enchente, levou tudo. Deve ter tora perdida até hoje. Hein? Daquela enxurrada, deve ter tora perdida por aí até hoje. Será que tinha pinheiro, que ele falou em cedro e louro que pegavam lá. Cedro, louro e Gabriúva. gabriúva. Sim, depois veio o pinho cerrado, né? Porque o pinho afundava. Só ia cerrar. Cerrado.
Cortava, ficava 6 meses secando e depois faziam. Nós fazíamos, se chamava maço, de 3 dúzias cada maço. Lá estava com o arame. 3 dúzias cada 3 maço. dúzias, um maço. 2 tábuas de largura e o resto de. Pilhava em cima. É, Maço, olha ali o nome. De 30 por 5. hã? 30 de largura, a tábua, 30 por 5 metros. 60 de largura por 5,5. 60 por 5,5. Era padrão. É. E botavam 2. Emendava, fazia os pilotões também. E faziam os pelotões também. É. A dúzia de madeira é 30, 12 tábuas de 30 por 5,5. Eles faziam. Faziam ficava de 60 por 5,5. É isso que faziam. E amarravam as por cima também, como é que chamava? As latas. A lata era com o próprio fio. Os padrão de fio. É, Os caibos. de 30 por 15 de grossura e fazia. 30 por 15. Aquilo vendia junto. Sim, lá. vendia. E amarrava com arame. Que tipo de arame era, senhor Alvador? Hã? Que arame era? Galvanizado? Isso Como? era arame, como se chama? Que não apodrece. Galvanizado. Galvanizado. Não apodrecia. Né? Não apodrecia. Não. E O arame em si ferruja e quebra. E o galvanizado não. Galvanizado não. Ficou mais seguro então o arame. É. Se diz, o cipó era melhor. Só que estava mais serviço e segurava muito a água. Ajudava. E fazia, por exemplo, uns 20 rodas por pau. de 20 cipó. rodas. E arame fazia 3 voltas. E aí o cipó ajudava a segurar. É. 20 rodas? Pô, mas precisava cipó, hein? Precisava bastante cipó, né, tio? É. E é que caminhão vinha cipó. Guaipé. Mas a gente tinha gente que tirava, né? Só cipó. É. Trazia para vocês aqui. E tudo no muque, tudo amarrado. Tudo. O arame depois foi atado, se chamava de tal de morteiro. Era tipo toquês, nós apertava o arame assim e afirmava. E a técnica. Depois fazia o remate em cima. Sim, tem. E chegando lá, então, os argentinos compravam tudo. E o que tinha lá para descarregar? Vocês desmanchavam ou entregavam lá eles que se virassem? Isso nós entregava em São Borja e lá ia para o Paraí, lá para baixo. Mas lá já não era mais problema de vocês. E lá eles seguiam. Lá eram as empresas que compravam lá. O senhor nunca foi a São Borja? Sempre, aliás, nunca foi a Uruguaiana? Fui Foi alguma vez? uma vez por água e 2 vezes por terra para assistir à medição da madeira. Mas a grande maioria ficava em São Borja, não? Hã? A grande maioria era vendida ali em São Borja, né? É. E vocês retornavam por Santa Maria? Vocês retornavam por Santa Maria? O caminhão? Quando vinha embora? Não, nós vinha aí por Ijuí. Santa Maria fica para Vinha pelas missões ali? de Uruguaiana, vem para Itaqui Aqui. e depois tem mais um outro lugar. São Miguel? Né? A usina lá de São Miguel? Santa Ruína, É, por lá, fica né? em Santo Ângelo. Lá nós nunca passávamos.
Isso aí em E Juiz. já vinha para Ijuí e já pegar essa costa aí. Tá certo. Mas que eu queria pedir, o senhor conhece o Alcides Touso? Conheço. Já falou com ele? Já. Sabe que ele perdeu o filho dele esses tempos? Hã? O Cláudio, o filho dele, morreu. É? É. O que deu, né? Ah, ele